Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 8 da prova objetiva de Biologia do PISM-1 de 2018. Ela diz o seguinte: os hemogramas são um tipo de exame de sangue solicitado pelos médicos para apoiar diagnósticos mais precisos sobre o estado de saúde de seus pacientes. O resultado do hemograma de uma mulher está parcialmente reproduzido abaixo e a partir dele são feitas diversas afirmativas sobre o sangue. Então, nesse exame a gente tem os elementos que estão sendo quantificados aqui, eritrócitos, hemoglobina, plaquetas e leucócitos, em medidas referentes à concentração de alguma forma, milhões de eritrócitos em milímetros cúbicos, gramas de hemoglobina por decilitro, plaquetas por milímetro cúbico, leucócitos por milímetro cúbico. E de cada um deles a quantidade absoluta que foi quantificada e os valores de referência que indicam um mínimo e um máximo, uma faixa aceitável para que a pessoa esteja considerada normal. E pede para você assinalar a afirmativa correta. Então vamos ver uma de cada vez aí. Letra A. O resultado indica que esta mulher pode ter anemia, doença caracterizada pela baixa concentração no sangue da proteína que transporta o oxigênio. Então já vamos começar marcando aqui, proteína que transporta o oxigênio, estamos falando da hemoglobina. E aqui no nosso exame a gente está vendo 12,1 de hemoglobina, está aqui logo depois do 12, que é o mínimo aceitável, então dá para considerar ela dentro da faixa normal, ou seja, não tendo anemia, então ela não tem baixa concentração. Letra B. O resultado mostra os elementos figurados que formam o sangue, um órgão do corpo humano que desempenha a função de transporte de nutrientes e excretas. Dá para acrescentar também transporte de gases, mas o erro principal dessa frase, a frase está basicamente toda certa, mas ela tem um erro aqui na questão do órgão. A gente considera o sangue como sendo um tecido. É um tecido líquido, mas ainda assim é um tecido, e não um órgão. Letra C. O resultado indica que a mulher não tem policitemia, distúrbio caracterizado pelo aumento do número das células vermelhas do sangue. Aqui pode rolar uma confusão se você não souber que eritrócito se refere à célula vermelha. Glóbulos vermelhos, hemácias e eritrócitos é tudo sinônimo da mesma coisa. É só você se lembrar que o radical eritro significa vermelho. Etimologia, origem da palavra, sempre nos ajuda muito a saber o significado de palavras sem mesmo a gente ter lido elas alguma vez na vida. E cito significa célula, ou seja, eritrócito também pode ser conhecido, como eu falei, por hemácia e glóbulos vermelhos. E em relação, então, à quantidade, ela está com 4,4 milhões por milímetro cúbico, e isso está aqui dentro da faixa aceitável. Então, ela não tem aumento do número de células vermelhas do sangue, ou seja, ela não tem policitemia. Então, essa alternativa aqui vai estar correta. Mas vamos conferir as outras. Letra D. O resultado indica que a mulher não possui nenhuma doença infecciosa, uma vez que a quantidade de células do sistema imune está dentro dos valores de referência. Então, aqui a gente precisa saber que essas células do sistema imune, estamos falando dos glóbulos brancos, células de defesa do nosso organismo, que também aqui estão com outro nome, conhecido como leucócitos. Aí é outra origem da palavra para você se lembrar. Leuco significa branco. E quando você vai olhar a quantificação aqui, 14 por milímetro cúbico está acima do 11, que é o valor máximo aceitável. Então, ela vai possuir, sim, talvez alguma doença infecciosa aí, que essas células estão combatendo. E letra E. O resultado do exame indica que esta mulher pode ter hemorragias frequentes, situação em que o sangue não coagula, resultando em sangramento excessivo ou contínuo. Então, nesse momento, basicamente está sendo pedido que você se lembre que a coagulação do sangue é exercida pelas plaquetas. Quando a pessoa tem pouca plaqueta, muito provavelmente ela tem facilidade em ter hemorragias. Então, quando você olha a quantidade de 180, está dentro aqui da faixa aceitável. Então, provavelmente ela não sofre de hemorragias frequentes. Então, ficamos com a letra C nessa daí. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima!